Então, boa tarde. Boa tarde a todas e a todos os que vieram. Lamento não conseguirmos mais cadeiras. Normalmente temos quórum com menos gente. Hoje ultrapassámos o quórum necessário, graças ao Armando, claro. Este lançamento vem na linha naturalmente daquilo que queremos fazer nestes 50 anos do 25 de Abril, que, enfim, nos permitem revisitar um bocado toda a história do 25 de Abril, tudo aquilo que já lá vai, tudo aquilo que falta fazer. A UMER teve esse papel que eu acho que foi importante na medida que funcionou um bocado como pivô nestas relações ibéricas e depois também com Paris, e portanto fomos naturalmente muito assediados com apreensões de livros, com a chatice que era às vezes termos 10 PIDs na livraria. Enfim, o que tudo isso representou e que felizmente o 25 de Abril, pelo menos nisso, pôs um ponto final. Não haverá mais apreensões de livros, penso eu, mas também não queria garantir. De facto, o paradigma é hoje diferente. Aquilo que eu disse uma vez a um PID que me interrogava, porque eu, além disso, tenho a honra de ter sido o único editor português que foi processado antes de 25 de Abril e depois de 25 de Abril. Antes de 25 de Abril, pela publicação na Síria Alvin, que eu fui também fundador, um livrinho que se chamava Portugal sem Salazar e que era escrito por perigosos esquerdistas como o Medeiros Ferreira, o Mário Mesquita, o Valentim Alexandre, enfim, o António Barreto, aquele grupo conhecido pelo Grupo da Suíça, e então o livro foi apreendido naturalmente pela PID e a PID moveu-me um processo, e lá andei a caminhar para António Maria Cardoso tentando explicar aquilo que era difícil de explicar e que o PID me interrogava, já agora digo o nome dele, José António Pinto Galante, entendia que nós, com aquela atividade, pretendíamos o desmembramento da mãe pátria, imaginem. Depois de 25 de Abril fui novamente processado, desta vez pela publicação de Massacres na Guerra Colonial, que, enfim, teve um processo movido pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas. Lá fui a Tribunal Militar e teve um despecho que na altura até me deixou um bocado meio aborrecido, que nem fui absolvido, nem fui condenado. E posto isto, vou contar uma história antiga para chegar ao Armando Cardoso, que ao contrário de mim conseguiu dormir na PID. Sem pagar. Sem pagar. Portanto, o Armando já tinha publicado no Lumeiro um livro de fotografias, é um querido amigo, é um colaborador do Lumeiro também, é um excelente fotógrafo, um excelente designer, e enfim, e outras coisas mais. Aqui o meu amigo Manuel Barata, que vai apresentar o livro, é também um grande amigo, naturalmente. Conhecemos-nos em circunstâncias engraçadas na Faculdade de Letras de Lisboa, onde ambos chegamos tarde, mas a tempo. E depois disso tivemos sempre uma relação muito próxima, temos em comum coisas muito agradáveis, temos também algumas que não são tão agradáveis e que não vale a pena virem ao caso, não entre nós, obviamente. E portanto é um homem que também
tem preocupações idênticas às que nós temos e creio que todos temos. E, portanto, este lançamento é apenas mais um contributo que nós queremos fazer para que seja um ano muito importante, para que o 25 de Abril não se esqueça. Posto isto, bem-vindos, e espero que a sessão seja, com estes intervenientes, boa, excelente, e antes de mais agradeço, de facto, novamente o terem vindo. Muito obrigado. Agora sou eu. Agora és tu. Boa tarde a todos. Mas nós estamos aqui hoje para falar do livro do nosso amigo Armando Cardoso, que tem um título interessante, Memórias Desconexas, era uma vez a PIDE. Memórias desconexas, mas que no fundo acabam por contribuir para uma leitura global do regime opressivo servido por uma polícia que vigiava, que prendia, que torturava e que matava portugueses. E isso tudo ao serviço de uma ditadura, tanto que alguém dirigia, obviamente, nomeadamente Salazar e depois Marcelo Caetano. Portanto, este livro, em certa medida, é um livro que nos dá o testemunho daquilo que aconteceu ao Armando em 1966, quando, em Pinhel, conjuntamente com um amigo, aquilo que ele denomina como TZ, que eu agora sei que é Tozé, e eles tinham a particularidade de gostar de discutir os temas da atualidade. Eles gostavam de discutir sobre o problema da democracia, sobre o problema da guerra colonial, sobre as duas grandes forças militares a nível mundial que existiam na altura, a NATO e o Pacto de Varsóvia, e foi... Portanto, na sequência dessa... E tinha outra particularidade, que era combinarem previamente os temas para depois cada um assumia a defesa de uma das partes. Ou seja, no caso NATO versus Pacto de Varsóvia, o Armando defendia a NATO, enquanto que Tozé era a pessoa que, digamos, num processo dialético, com certeza, defendia o Pacto de Varsóvia. O que me deixa de ser uma curiosidade. Num certo dia, portanto, com um terceiro elemento, um outro amigo deles, reuniram-se num sótão para ouvir a voz da liberdade, uma emissora clandestina, e nomeadamente com o fito de ouvir Manuel Alegre, não é? Mas eles decidiram que aquilo era pouca coisa, e resolveram pintar nas ruas de Pinhel, com carvão, palavras de ordem contra a guerra colonial, pela democracia, pela liberdade, etc. E é bom de ver que, tendo surgido numa vila como Pinhel, já era cidade. É que eu de facto sou do tempo em que havia poucas cidades, e parece-me a mim que a generalidade das pessoas que aqui estão são do tempo em que havia poucas cidades, mas agora há muitas. Portanto, mas Pinhel, então, por isso mesmo, eu peço imensa desculpa aos pinhelenses, porque, sendo Pinhel uma cidade, nunca deveria ser tratada por vila, não é? Mas há qualquer coisa de interessante que me chamou a atenção, que
foi eles nunca perderem, nomeadamente o Armando, aquilo que eu li no livro, nunca perder um certo sentido de humor. E até no dia em que foi libertado, perguntou aos Pitos quem é que lhes pagaria a viagem de regresso a Pinhel. Né? Portanto, o que não deixa de ser uma atitude interessante. Não fui eu, fui ele. Aí foi então fui um ou fui outro. Eu sei que não sei se falei nisso no prefácio que escrevi, nesse não, mas sei que li e portanto que alguém teve essa preocupação, perguntar à PIDE quem é que pagava para que eles pudessem voltar em liberdade a Pinhel. Não sei, é uma questão de curiosidade, já agora digam-me, o café americano ainda existe em Pinhel? Ainda existe em Pinhel. Portanto, ainda estão em condições de poder, se for caso disso, num tempo em que pairam muitas ameaças sobre a nossa democracia. Voltar a fazer o mesmo. Ainda poderão voltar. Já não há carvão. Já não há carvão, mas há digamos, tinta com fartura para poderem conspirar, se é que assim se pode dizer, contra quem atentar contra as liberdades. Mais uma vez, boa tarde a todos e todas, ao contrário, desculpem, todas e todos. Começo por agradecer. Obrigado. Começo por agradecer ao Zé Ribeiro, que é o meu querido e único editor, e que mais uma vez se prontificou a editar este livrinho. Para além de ser um brilhante poeta e editor, dá-me a honra de ser meu amigo e há 2 anos a esta parte temos colaborado bastante, particularmente no reacender da Lumeira. Por isso, Zé, uma vez mais, muito obrigado. Depois um agradecimento muito especial ao Manuel Barata, que desde a primeira hora se prontificou a escrever a introdução do livro e que vos brindou com um resumo aqui deste livrinho, a quem eu agradeço bastante. Manel, uma vez mais, obrigadíssimo. Bom, agora um agradecimento especial à Junta de Freguesia de Benfica, que tem colaborado bastante com todas estas nossas iniciativas. Eu não sei se está aqui alguém, mas de qualquer maneira, independentemente disso, fica o nosso testemunho pela forma cordial, como sempre, tem acolhido as nossas iniciativas. E agora, permitam-me uma nota muito pessoal. Apresento-vos o protagonista, ou, se quiserem, o co-protagonista deste livro, o Tezé, mais conhecido por Tosé, petit nome, o Esperança Pereira. Tosé, há amizades que perduram, nada faz abalar, mesmo os quase 20 anos em que estivemos sem nos ver. A ti, obrigado Melita, por nos teres acompanhado também. Obrigado. Infelizmente não consegui que o terceiro homem, que era a designação porque ele era conhecido na PIDE, não consegui que o terceiro homem, que era o Beto, estivesse presente. Acho que tu também, não é? Perdi o contacto com ele. Eu ainda lhes mandei através do Facebook uma mensagem, não sei, acho que ele não está a ir lá, portanto, infelizmente, gostaria que ele estivesse aqui também. Não foi possível. E para terminar, um agradecimento muito especial a todos os que aqui estão. A todos, à boa maneira beirã, um muito bem-aja. Não vos vou maçar com nenhum discurso, até porque o Manel já apresentou tudo isto, e em vez de falar sobre o livro, que acho que já não há nada a falar, eu gostaria... Há que dizer que o livro está aí e é para ser lido, porque merece ser lido. Obrigado. Porque muitas vezes nós, quando fazemos apresentações,
excedemos a falar do livro e depois dispensa a leitura. Daí que muitas vezes quem apresenta os livros deverá, digamos, não revelar muito daquilo que o livro diz, para que os leitores tenham curiosidade de o ler. Obrigadíssimo. Portanto, como eu estava a dizer, não vou falar mais sobre o livro, o Manuel já falou, agora compete-vos ler e tirar as vossas conclusões. Em vez disso, resolvi fazer uma outra coisa, que é isto que aqui está. Situarmos a 24 de Abril, ou a 25, se preferirem. Fazer uma breve resenha do que era este país a esta data. Não sou historiador, como é evidente, portanto tive que me socorrer de muitas coisas. Espero que perdoem a audácia. Começo por me socorrer de umas afirmações deste senhor, Luís Farinha, que foi o ex-diretor do Museu do Aljube, do Museu de Resistência do Aljube. Diz ele que, se hoje alguém quiser ter uma noção, uma ideia de quantos presos políticos existiam nas prisões à data de 25 de Abril, e que rostos tinham, etc., ninguém de boa fé pode afirmar com rigor quantos eram. Isto porque conhecemos os que foram encarcerados em prisões longas. Conhecemos os que foram condenados, ou pelo menos estiveram constituídos com processos judiciais, quer da polícia política, quer dos tribunais. Mas desconhecemos todos os outros que foram encarcerados sem que dessa prisão haja mais do que um pequeno ou mesmo nenhum registro. Isto porquê? Porque esse desconhecimento não nos pode... desculpem, eu passei... Mas porquê é que desconhecemos? Porque a grande maioria dos presos políticos só conta para a estatística a partir do momento em que está registado e passou pelo menos uma noite nos calabouços. Porque se entra e sai, não faz parte do registro. Portanto, estes números que vão agora ver, são infinitamente pequenos, porque não representam pouco mais do que isso. Um exemplo muito concreto, por exemplo, as manifestações de estudantes. As pessoas iam, passavam lá à noite, no dia seguinte eram libertados. Não constam. Se forem aos arquivos da Torre do Tombo, esses nomes não constam. Há pessoas como fotógrafos, etc., que publicavam reportagens. Iam lá, eram interrogados, saíam. Portanto, não constam. Os números são incomparavelmente maiores do que aqueles que a estatística nos mostra. Em Portugal foram presos milhares de cidadãos, puxa, agora apareceu o cavaco, por muito opinião, quase sempre, e isto é muito importante por efeito de delação. Sei que existam provas, não era necessário comprovar essas responsabilidades, e eram normalmente acusados de uma frase genérica que aparece em quase todos os processos. Crimes contra a segurança do Estado. Isto dá para tudo. Dá para tudo. E agora questiono, perante isto, fará mesmo sentido tentarmos saber se foram muitos ou se foi apenas um? Porque se apenas tivesse sido um, já era demasiado, não é? Mas infelizmente foram muitos. Assim, estima-se que entre 1926 e 1974 terão existido registados um total de 30 mil presos políticos. E o que é que são estes? São aqueles que constam dos arquivos da Torre do Tombo. Não tem nada a ver com a realidade. Entre 33 e 45 foram julgados 13.800 presos políticos no Tribunal Especial. Ou seja, reparem, este número que houve há pouco. Só um em cada três era julgado. Só um em cada três era submetido a julgamento. 2/3 ficavam lá por tempo indeterminado, sem nunca serem submetidos a julgamento. Acresce, portanto, os outros presos que nunca chegaram a ser julgados. Só umas ligeiras imagens um pouco aterradoras do que eram as prisões políticas, isto a partir da altura em que passou a haver prisões específicas para presos políticos. Primeira imagem da cadeia do Aljube. Eu creio que se conseguem ler, mas se não conseguem ler, eu leio aqui. Esta imagem, a segunda que ele tem,
da cadeia do aljube é aquilo que se chamam os curros, ou células de isolamento. Aquelas células tinham o tamanho de um homem. Estou a falar na horizontal. Portanto, não chegaria a 2 metros nunca. E a altura, 1 metro e tal, 2 metros no máximo. Portanto, as pessoas permaneciam deitadas ou em pé. Eram designados os sarcófagos, dada a forma como se aproximava dos sarcófagos. Depois temos uma representação de Caxias. Isto é uma sala de Caxias, sala comum, porque Caxias estava dividida em 2 áreas. O Reduto Norte e o Reduto Sul. No Reduto Norte, normalmente, era o isolamento, onde ficavam as pessoas que estavam ainda em, chamemos de pré-averiguação, ou averiguação, como queiram chamar, normalmente em isolamento, quartos individuais. A partir de uma determinada altura, podia ser em quartos duplos, como foi o nosso caso, quando o processo transitava já para uma determinada altura, que já não havia necessidade de sigilo, podia-se juntar 2 a 2. E depois o Reduto Sul, que tem este aspecto, que é já uma prisão normal, onde, portanto, os presos já tinham recreio, já podiam conviver não é que, quando eu digo já tinham, não quer dizer que fosse melhor que o outro, mas pronto, já tinham, eram outras condições, já não estavam isolados 24 horas por dia. E aqui têm peniches, portanto, com 2 representações. Eu preferi trazer representações em vez de fotografia reais, que me parece que eram mais chocantes. Uma delas, para situarmos a Fortaleza de Peniche, que há, como sabem, junto ao mar, e esta imagem que é já pós-25 de Abril, mas na altura em que se manteve a estrutura antes de Peniche ser transformada agora em museu. Como é que é? Liberdade e Resistência. É isso mesmo. Então, liberdade e Resistência. Eu posso parar a qualquer altura, se quiserem qualquer pergunta, paramos sempre quiserem. E o terrível Tarrafal. Esta imagem é da primeira leva de presos deportados para o Tarrafal. Foram os presos de 1934 que foram inaugurar o campo do Tarrafal, que fica, portanto, na ilha de Cabo Verde, Santiago e Cabo Verde. A planta original do Tarrafal e fotografias atuais da Fortaleza. E agora eu pergunto, para ter este retorno, como é que foi possível manter uma situação destas ao longo de 40 anos? 40 anos, 4 décadas. 48, mais de 40, sim, está bem. Tem razão, no fundo é mais 50 do que 40. Ora bom, há várias razões que podem explicar isso. Para mim, uma delas é através do regime, foi possível através de um regime autoritário que impôs censura ao pensamento, à criatividade de milhões de portugueses, deportou-os e prendeu-os, julgou-os em tribunais de aparência legal, vamos ver em seguida como eram, é que assentou, que se firmou em milhares de leis e diplomas, mas que nunca foi um Estado de Direito. Nunca foi Estado de Direito porque, efetivamente, os tribunais que julgavam estes crimes não eram tribunais normais. Esta é uma das razões como é que foi possível aguentar durante quase 50 anos. E, efetivamente, através de um regime autoritário que se impõe a todo um povo que, no fundo, acaba por, com poucas exceções e raras, submeter-se. O que é que temos aqui? Temos uma relação, isto já foi editada em 1975, a relação onde constam todos os agentes e pessoal administrativo e auxiliar dos ex-PIDs. Mas atenção, este estudo
que é publicada em 1975, refere-se a agentes, pessoal administrativo e auxiliar. Porquê? Porque todos eles são funcionários públicos. Como são funcionários públicos, os nomes deles constam em nomeações do diário, na altura diário do Governo. Portanto, é possível conhecê-los, porque estes são funcionários. E como são funcionários do regime, é possível conhecê-los. Portanto, não é que... Estes são um dos elos da questão, mas não a totalidade. Já lá vamos, é isso mesmo. Portanto, estão... olha, afinal, estão aqui. São 3.500. Ninguém acredita que 3.500 agentes, pessoal, e inclusivamente com pessoal auxiliar, conseguem controlar um país inteiro. Portanto, este é, chamemos o topo da repressão. Mas o pior dessa repressão, como dizia o Zé, são as redes de informadores. Porque a rede de informadores tem uma eficácia que acabava por ser maior o seu número devido à desconfiança que provocava e à apatia política. Isto, portanto, consta de um trabalho da Irene Pimentel. Eu só queria levantar uma questão. Posso levantar uma questão? Força, manda. Falou-se dos encarcerados. Não se falou dos encarcerados que foram assassinados nas próprias prisões. E sem serem encarcerados, também foram assassinados. No caso do Alfredo Diniz, do Lourenço e do Oliveira, aqui foi muito ao contrário. Sérias coisas que não estava aficionado, mas também foi assassinado. Certo. E o Luís Funeral fica para Benfica. À noite, o funeral no fim do dia. É bom frisar. Se tiver o cuidado que esse funeral fosse feito durante a noite, para que não houvesse manifestações populares como o assassinato do pintor, escultor, Zé Luís Coelho. Certo, obrigado. Nossa, eu também ia lá. Aí embaixo. Houve muitos mortos, só no Carnaval foram 10 Portanto, que o Fausto disse tem toda a razão, é evidente que podemos estar aqui a falar na repressão da PIDE em si. Não falamos ainda, efetivamente, nos que eles mataram. Que é, obviamente, outro dos fatores. Ora bom, esta designação eu acho que define, efetivamente, o aspecto sociológico que levava a que os informadores, a que houvesse tantos informadores. É que a pobreza endémica do país é de tal maneira perversa que é um terreno fértil para o recrutamento. É sempre uma maneira de arranjar mais uns tostõezitos. Grande parte, eu diria mesmo, a quase totalidade destes informadores não o fazia por questões ideológicas, por questões políticas, não. Era ali uma fontezinha de receita, ali mais uns tostõezinhos no final do mês. Portanto, do modo geral eram... Podiam trabalhar de outra maneira. Eu sei, eu não estou a defender. Claro que há outras maneiras mais honestas de ganhar dinheiro, claro que sim. Curiosamente, outra das questões muito interessantes, que normalmente é esquecida, como diz a Irene Pimentel, havia mais candidatos a informadores da PIDE do que aqueles que a própria PIDE recrutava. Sobre isto, não sei se mais à frente eu tenho para falar sobre isto, mas aproveito e falo já. Uma das curiosidades, quando o oficial da Marinha, no dia 26 de abril, toma, pela segunda tentativa, que resulta de tomada das instalações da PIDE, depara-se com um cenário muito curioso. Eles não tiveram a mínima preocupação em destruir os ficheiros dos agentes, dos inspectores, dos presos, etc. Tudo isso, parte desse espólio estava na própria António Maria Cardoso, outra parte estava no Reduto Sul de Caxias. Não houve preocupação em destruir. Contudo, não foi encontrado um único papel relativo aos informadores. A grande preocupação deles, de tal maneira que chegaram a estourar um dos fogones, aquelas coisas a lenha, a grande preocupação foi destruir os ficheiros dos informadores. Não há ficheiros de informadores. Enquanto que, relativamente aos agentes, etc., nós hoje sabemos tudo. Os que vieram, os que foram julgados, os que foram condenados, os que foram libertados. Relativamente aos informadores, não há qualquer informação. Esta é exatamente uma das questões que a Irene levanta. A quantidade de
ofertas que existiam de pessoas a querer ser informadores é incomensuravelmente maior do que efetivamente aqueles que existiam. Se calhar, e agora é uma. Então, isto agora é uma opinião muito pessoal, talvez isto justifique porque é que ainda hoje há tanta gente a pedir uma delação premiada. Talvez. Se calhar está, vou usar uma frase, uma expressão que eu não gosto muito, mas se calhar está no nosso ADN. Não sei. Alguém que estude isso. Eu gostaria de Força. dar aqui o meu testemunho. O meu pai era operário. E na fábrica onde eu trabalhava, que era uma fábrica de malhas de judeus, ele tinha um colega e um encarregado, que eles nunca souberam se ele era informador, se eles eram informadores ou não, mas eles faziam chantagem com isso. Diziam, eu vou denunciar-vos, eu vou dizer, e isto estava de tal maneira incutido que as pessoas tinham medo deles, sem saberem muito bem se eles eram informadores ou não. Nem sabiam se era ou não era. E havia... Vou dizer uma coisa. Diz. Só dizer uma coisa rapidamente. Professor, não se consegue. Os meus avós maternos viviam no bairro de Madre Deus. A minha avó, Claudina, era professora primária e o meu avô Sérgio Seixas foi operário do Arsenal de Alfeira. Depois foi técnico em bairros aéreos, no Cabo Verde, mas isso foi mais tarde. E eu lembro da minha avó Claudina, Anselmo Seixas, me estar a contar que os vizinhos, havia vizinhos que os denunciavam, ajudou-se certeza nisso, mas já da família já eram republicanos, como digo, o meu bisavô materno foi funcionário na Biblioteca Nacional de Lisboa, trabalhou com a Rua Proença, já havia esta ligação à oposição, ao diário e pronto. E eles eram os vizinhos que denunciavam, e não eram vizinhos que denunciavam por necessidades económicas, era por despeito. Sim, também. Sim, também existia. Às vezes também por convicção, por serem conservadores, percebes? Então há várias situações nos informadores, nos bufos, há vários tipos de desinformadores e de bufos, e se calhar isso está por estudar. Certo. E o meu pai também me contava, o meu pai não tem nada a ver com este mundo, mas no fundão, nos cafés, o fundão tem alguma vida boa, se calhar um bocado mais agitada até do que o Pinhel, embora também fosse pior na altura, mas tinha uma vida de café. E eles diziam que eles sabiam que havia bufos nos cafés, tal como em Lisboa, tal como nas outras cidades. E essas pessoas não estavam lá por causa de necessidades económicas, não denunciavam, havia outras motivações também. Isso também é bom também nós pensarmos sobre isso. Obrigado. João, queria dizer qualquer coisa? Diz, força. Tenho conhecimento do que se está a dizer. Eu realmente acho, e acho que também tens razão, não é bem aquela questão do ADN, mas estou-me a lembrar, por exemplo, da Santa Inquisição. Sim. Os vizinhos também. Pois. Faziam mesmo, não é? Mas no caso aqui desculpem a expressão mais bonita, os bufos, havia realmente os bufos profissionais, e há descrições de presos, pessoas ligadas aos presos políticos em Peniche, quando aparecia alguém que não era conhecido na terra, aparecia logo lá uma série de bufos a escrever, a fingir que estavam a olhar para o outro lado, e assim, há os bufos realmente profissionais, há os bufos sociais. Isso tem também a ver com outro tipo de questões, às vezes até questões dos pequenos poderes. Já agora, quando tu dizes muito bem que havia presos que nunca chegaram a ser condenados. Não é condenados, não chegaram a ser julgados do povo. Eu estou-me a lembrar de um amigo meu, tem agora 23 anos, que esteve preso durante 9 anos
sem nunca ter ido a tribunal. Queria poder, mas dê-me só um segundinho que é para complementar aquilo que o João acaba de dizer. Isto, normalmente a gente quando fala depois esquece de muitas coisas. Grande parte, eu diria mesmo a quase totalidade das pessoas que chegavam a ir a julgamento, e depois vamos ver à frente quando falarmos dos tribunais, e que tinham uma determinada condenação, essa condenação vinha sempre acrescida de uma frase que era com medidas de segurança. Ou seja, as pessoas eram condenadas, por hipótese, 5 anos de cadeia, com medidas de segurança. E esta frase, com medidas de segurança, não quantificava nunca quantos anos são de medidas de segurança. Portanto, cumpres os 5 anos e a partir daí é quanto o tempo que eles quiserem. Tem medidas de segurança, não, o Tribunal não disse quantos anos eram, portanto, pode dar-se aquilo que o João dizia, ao fim de não sei quantos anos vai a julgamento, apanha 4, 5, 6 anos e depois fica lá 20, se for preciso. 20, não sei se houve algum caso, mas... Desculpe, Portanto, os escribas estavam de tal forma voltados, era de tal maneira alargada, não tinha a ver já só com aquilo que se passava diretamente com a vida. Recordo-se rapidamente o caso, em 71, fecharam-se os sindicatos bancários, a direção de Lisboa já saíram dos 4, só a 3, a Cabrita, estávamos os 4 do Porto, e fecharam o sindicato, e nós estamos no Porto, e nós vamos para chegar ao Porto, a entrar no sindicato do Porto, estava lá a polícia fechava o sindicato, já que não se esquece do partido de aproximar na Avenida dos Hotéis. Viemos para Lisboa, ficámos até essa noite em casa do colega Oliveira e do Tempo, a cobrir essa noite, e o advogado mandou-nos aos 4 desaparecer durante os dias. Ou seja, durante os dias vão desaparecer. Quando há tempo de saber o que é que vai passar. Já não sabia o que ia acontecer a seguir. Bom, ainda bem a seguir, cada um de nós, cada um dos 4 efetivos, que havia mais 5 suplentes, mas eles não davam para por vezes, queriam apanhar os 4 efetivos, não sabíamos para quê. A dada altura, no contacto que havia voltado, se tivemos indicação do advogado, amanhã vocês podem ir para casa. Cheguei a casa, vinham sempre para aí 3h30, 4 da tarde. Passado, não chegou um quarto de hora, estava o oficial de diligências, que eles queriam, portanto, a ação que queriam e que o advogado queria empatar era a entrega da intimação por parte do oficial de diligências. Passado um quarto de hora, estava o oficial de diligências a bater à porta para me entregar a intimação do tribunal. Para vocês vejam que isto não era sequer uma ação direta da PIDE, depois nenhum de nós foi, por esse motivo, houve outros motivos, mas por esse nenhum de nós teve ligação direta com a PIDE naquela altura, mas só para dar a intimação do tribunal souberam quando é que nós estávamos a chegar a casa e fomos intimados os debates naquele dia. Isto para ver como é que o povo estava montado, como é que as coisas corriam e tinham a rede de tal maneira que não era possível escapar. Não. Quem eles queriam que não escapasse, não escapava. Bom, se não se importa, vamos aqui continuar para não perdermos o fio à meada e depois podemos voltar a esta questão. Estávamos aqui, portanto, a questionarmos o que é que, depois de termos definido toda esta estrutura, vamos ao presente. Eu pergunto, o que é que aconteceu a esta estrutura? Em 1976, como quase toda a gente aqui se deve recordar, começaram os julgamentos dos agentes da PIDE e DGS. Como sabem, a maior parte deles foram deixados sair quando estavam em Alcoentre. Os que foram recuperados, em 1976, chegaram a ir a julgamento. E então, segundo um estudo também de Eirano Pimentel, o que é que aconteceu nas sentenças dadas nesses julgamentos? É uma punição que assentava como se existisse uma tabela. O indivíduo que esteve em prisão preventiva durante 2 anos, independentemente
se matou o Dias Coelho, se fez isto ou se fez aquilo, teve preso em preventivo 2 anos, leva como pena 2 anos. Se teve preso 1 ano e meio, leva como pena 1 ano e meio. Ou seja, todos eles foram condenados a cumprir aquilo que já tinham cumprido. Isto foram, portanto, as sentenças, e estamos a falar já de tribunais ordinários, 1976. Alguns, como se recordam, tiveram o mesmo direito a ser reintegrados na função pública e com direito a uma pensão de reforma por serviços prestados à pátria. Está aqui o célebre decreto, assinado pelo Ministro das Finanças e pelo Primeiro-Ministro Cavaco Silva, que concede uma pensão vitalícia a um senhor ex-inspetor, e este senhor, que era uma figura tenebrosa, o Óscar Cardoso, inspetor adjunto da PIDGS. Foi-lhes concedido não só uma reintegração, com o pagamento de todos os retroativos e uma pensão vitalícia. Atenção, esse senhor Tinoco... Não é Tinoco, não, mas não Tinoco. Não, o Tinoco foi nessa altura... Sim. Era um dos torcionários mais Sim. da PIDE, recebeu a pensão do Dr. Cavaco Silva, que recusou à viúva de Salgueiro Maia. Foi, portanto, isto que aconteceu a muitos destes senhores. E agora temos aqui aquilo que eu chamo o outro vértice do triângulo. Já falámos da polícia, falámos da repressão, e o outro vértice do triângulo que assenta nos tribunais plenários. Os tribunais plenários funcionaram, um em Lisboa, outro no Porto. Esta é a imagem de Lisboa, da Boa Hora. Os plenários eram todos de nomeação governamental. Portanto, os tribunais plenários não eram como os outros tribunais de carreira, em que o juiz tem a sua carreira, o Ministério Público tem a sua carreira, por aí afora. Os tribunais plenários eram todos de nomeação governamental e eram os únicos que tinham competência para julgar casos submetidos, os tais casos contra a segurança do Estado. Então, me perguntarão os meus amigos, então o que aconteceu a essa gente? Pois, todos os juízes dos tribunais plenários foram reintegrados na magistratura, e os que estavam próximos da aposentadoria, com todas as regalias, com serviços prestados à pátria e com louvores. Queria só voltar um bocadinho mais atrás. Forças, Fausto, volta sempre atrás. Apesar do êxito do movimento militar do 25 de Abril, e foi sempre apoiado pela população, pelo apoio incondicional, porque se calhar essa revolução, na minha opinião, era capaz de não acabar assim. Apesar disso, tudo aqui não era para acabar. Não era? Não era para acabar. Estás a falar para mim. Calma. Espera. Substituto para o próximo pai. Calma, não me estragues a surpresa, pá. Não me estragues a surpresa. Calma, Fausto, não me estragues a surpresa. Eu não sabia. Temos andado aqui, vou apresentar-vos exatamente algumas curiosidades muito pouco conhecidas e que talvez ajudem a compreender muito do que se passou, particularmente entre o 25 de Abril e o 11 de Março, que é quando se dá o golpe spinolista. Primeira questão. Acham que a PIDE estava ao corrente da preparação do golpe militar? As pessoas normalmente questionam-se como é que isto foi tudo tão fácil. Entraram por ali, vieram com os tanquezitos por aqui fora, até paravam nos semáforos vermelhos para não infringir as regras de trânsito. Tudo tão fácil, não houve oposição nenhuma. Pois, a PIDE estava ao corrente, efetivamente, do movimento. Há relatos de conversas, de reuniões entre o famigerado Barbieri Cardoso, que era o homem que dirigia, embora fosse o vice-diretor, era o todo-poderoso da PIDE, porque o Silva Paes era o diretor de nomeação do governo, etc. Não é que fosse bom, não é isso, mas este é que era efetivamente o cerne da questão.
E há relatos de várias conversas em que ele tentou, junto do Tenente-Coronel Garcia dos Santos, como sabem, foi quem dirigiu as comunicações do 25 de Abril, várias conversas em que ele tentou tirar nabos da púcara. Há provas de que, efetivamente, eles estavam a ocorrer tudo. Só não sabiam era que era naquele dia, mas estavam a ocorrer. Se calhar sabiam. Como diz o Melo Antunes numa outra entrevista, se calhar também a PIDE, embora soubesse, não estava muito preocupada, porque para eles o movimento do MFA era um movimento pacífico, um movimento assim centralista, ok, com a grande género. E portanto eles se preocupavam-se era com os comunistas. Tinham informação que aquele golpe do MFA não era dos comunistas, portanto, deixa-os andar. Não, talvez. Isto é outra das interpretações dada pelo Melo Antunes. Tudo indica que sim, portanto, e há aqui, agora, aquilo que o Fausto dizia. O oficial da Marinha, que ocupa as instalações da PIDE no dia 26, de manhã, afirma em entrevistas que teve conhecimento direto, telefonemas, que ele presenciou, entre Marcelo Caetano, que estava no quartel do Carmo, e o Spínola, e em que o Spínola exigia que a PIDE não fosse desmantelada. Portanto, era uma das condições para tomar a PIDE não ser desmantelada. Como dizia agora há pouco o Fausto, não só não queria que a PIDE fosse desmantelada, como nem partidos políticos. Pois, chegou a nomear, o Spínola chegou a nomear, na tarde do 25 de abril, chegou a nomear um oficial da sua confiança, chamado Rogério Coelho Dias, para o novo diretor da PIDE. Este senhor só não toma posse, por azar dele, e azar dos que morreram. Na altura que estava para tomar posse, a PIDE resolveu disparar e matar 4 pessoas. Foi, portanto, na altura, quando eles disparam e matam 4 pessoas. Isto serviu de argumento aos militares que se opunham e que queriam o desmantelamento da PIDE, serviu de argumento para chegar ao pé do Spínola e dizer: esqueça, perante isto, são os fascínoras, perante isto, é mesmo para desmantelar. Aí ele depois, não sei se tem a seguir, aí ele começou depois a fazer outras exigências, que era, ok, então não temos PIDE, mas pelo menos nas colónias eles continuam. Que era outra exigência. Não há aqui, mas continuam nas colónias. Não, também não. Pronto, então pelo menos os presos não são libertados. Portanto, andámos de exigência em exigência. A Irene Pimentel indica mesmo que são essas mortes e a adesão popular que se segue à proclamação, portanto, através da rádio, do movimento do MFA, que são essas mortes e a proclamação e a forma como o povo aderiu que transformaram um golpe militar na revolução. Meus caros, portanto, para terminar, tenho aqui o livrinho, e sobre este livrinho eu não digo mais nada, fica agora, como dizíamos logo de início, o Manuel fez a apresentação, sobre o livro está tudo dito, a palavra é vossa. Muito obrigado.